Nosso chamado não é apenas parecer com Cristo. Nosso chamado é ser como Cristo. Ser como Cristo é sentir o que Cristo sente. É amar aquilo que Ele ama. É detestar aquilo que Ele detesta. É mais do que uma atitude exterior. É ter o coração dele, cara. É o sentimento dele, sabe? Eu acho que nesse lugar a gente se torna bons embaixadores de Cristo. Conheça o amor de Cristo para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é saber com a mente e experimentar na vida. Para que você viva a plenitude daquilo que você nasceu para fazer, ouça de Deus o que você nasceu para fazer. Deus, Ele quer revelar e falar com você, ter comunhão com você e te mostrar a sua real identidade. Identidade é algo que se obtém a partir do relacionamento com o Pai. O Pai quer te mostrar a sua identidade. Siga nessa jornada ouvindo aquilo que o Senhor tem dito a seu respeito e não o que os rótulos do mundo têm dito a seu respeito. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao Idealmente Podcast. Aqui nós unimos missão e propósito, fazendo o ID do Evangelho e sempre aprendendo juntos, ter a mente ideal de Jesus. Eu sou o Lucas da Jaqueline. E eu sou a Jaqueline do Lucas. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, meu amor. E você, tá bem? Na graça, com Deus, a gente vai bem, né? Ah, e é o principal de tudo, né? A presença dele conosco, né? Sem ele, nada podemos fazer. Nada E o podemos. que você espera de hoje? Meus irmãos, vocês não perdem por esperar hoje o episódio muito especial, vai ter muita sabedoria, muito direcionamento de Deus Ligados. E principalmente a presença dele aqui direcionando em cada assunto, em cada situação. Então acompanhem até o final que vocês não perdem por esperar. Mas antes, a gente tem alguns recados aqui para vocês. A gente tem um parceiro aqui do canal que é a Growth Suplementos. Você utilizando o cupom IDEALMENTE lá em qualquer compra com produtos de qualidade, né, meu amor? A gente utiliza, meus irmãos... Cuida do corpo do Espírito Santo, pessoal, é muito importante. É importante a gente cuidar do templo do Espírito Santo para levar Jesus o máximo de tempo nessa vida, né? Que é a nossa missão. Então, utilizem o cupom Idealmente, que além de você pagar mais barato, você vai estar ajudando a levar Jesus adiante. Mais pessoas serão transformadas através aqui do podcast. Não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho, né? Que é muito importante que esse conteúdo seja relevante para levar para mais lugares. É isso, meus irmãos. Deixa o like, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Né? Mais alguns recados, meu amor? Tem mais alguma coisa? Né? Vamos apresentar Eita, o nosso convidado. Glória. Então chegou um momento muito especial, meus irmãos. Após os recados aqui, a gente tem um irmão abençoado que Deus nos deu aí a oportunidade e a honra de conhecê-lo, que é o nosso irmão André Melo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Como que você tá? Glória a Deus, a paz, Tô bem irmão. demais, paz, Jaque, paz, Lucas. Amém. Prazer estar aqui falando do Senhor, falando daquele que amamos, que é o motivo e a razão das nossas vidas. Tô super honrado de estar aqui Prazer compartilhando é algo da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma honra recebê-lo, meu irmão. Falar de Jesus, cara, é maravilhoso demais. Aprender, né? Mais com quem conhece um pouquinho, porque todo mundo aprende, né? Um com o outro, né? A palavra é viva, né, irmão? A gente vai aprendendo todos os dias e isso inclusive, é um dos pilares da sabedoria. A gente tem um coração ensinável, né? Pra sempre estar aberto a aprender, né? Exato. E, cara, eu gostaria muito de começar falando com você em relação à sua caminhada com Deus. Como que começou tudo? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado. Tô realmente honrado, assim, com o privilégio de poder compartilhar mesmo da minha jornada, da minha história. Geralmente, eu tô do lado... Ao contrário, do outro né? lado, né, da mesa. Vai ensinar um pouquinho para nós hoje. Graças a Deus. Pra quem tá aí ligado aí, né, conosco, né? E é muito importante a gente aprender um pouco, né? Porque a gente nunca sabe tudo, né? A gente tem sempre algo a aprender. Minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 2 anos de idade, cara. Olha só. Eu sou caçula, tenho 2 irmãos mais velhos, né? Óbvio, sou caçula. E meu pai católico, apostólico romano a vida toda. Minha mãe católica, mais com um histórico em religiões, assim, de matriz africana, sabe? Eu nunca sei bem, se é candomblé, essas coisas aí. Banda, qual que é eu não entendo muito Também bem. não entendo muitas coisas. Mas minha mãe veio desse cenário e minha mãe, ela teve um milagre, assim, maravilhoso nessa fase, quando eu tinha 2 anos. Antes, quando ela estava grávida de mim, ela foi fazer as unhas e uma mulher de Deus, que depois, inclusive, eu tive o privilégio de conhecer. A mulher entra no salão de beleza e fala assim, olha só, já era o ambiente de negócios, né? O salão de beleza. TV, né? A mulher entra nesse ambiente e ela fala pra minha mãe, posso orar por você? E minha mãe, oração sempre bom, né? Pode orar. E ela orou e ela começou a profetizar acerca de mim. Que lindo. Começou a falar sobre a minha vida,
e orou pela minha mãe. Ela Você era o falou que... escolhido, era o filho escolhido. Exato, ela falou que minha mãe teria um encontro com o Senhor em breve e tal. Beleza. Passaram-se os anos, né, antes mesmo disso, né, no parto, o médico pediu para minha mãe escolher, né? Daí minha mãe falou pro médico assim: tenta salvar os dois ou eu morro, mas tenta salvar os dois. Olha só. Não vou abrir mão de nada. Que Graças lindo. a Deus, né? Eu nasci bem saudável, tudo certo. Graças a Deus. Quando eu tinha 2 anos de idade, tava para completar 2 anos, minha mãe, ela tava passando muito mal, assim, com uma crise de dor de cabeça, mas ela, sabe aquele sentimento de um mal súbito que você sabe, cara, não tem alguma coisa que tá muito errada aqui. E ela preocupada com aquela situação, isso daí era final de 1990, então... A gente vem de uma região muito pobre, periferia, e aquela época só quem tinha telefone na rua era a vizinha da frente, que era uma irmã da congregação. Olha só. E aí minha Olha mãe foi na casa dessa irmã falar: olha, deixa eu usar seu telefone para ligar para uma ambulância, porque eu tô muito mal. E minha mãe em casa, só meus irmãos na escola, ela sozinha comigo. E aí ligou. A ambulância não tinha ambulância disponível. Meu Olha Deus, só. que E luta. aí, essa irmã da congregação falou assim: olha, chega em casa, e o padrão da congregação, né? Coloca um pano Tem um na sua véu, cabeça, né? né? Mas fala com Deus, ele pode te curar. Que lindo. E ela, Olha só. tá bom. Aí minha mãe volta, então ela faz esse teste, né? Ela fala que até pegou uma fralda minha limpa, tá, gente? Essa época não tinha fralda Ai, descartável. pastor. Aí ela coloca a fralda ali na cabeça, ajoelha, e ela faz uma oração simples. Ela fala: Deus, se é desse jeito que ela tá falando, Olha só. me cura. Se você me curar, eu vou viver pra você. E, de fato, minha mãe foi curada pelo Senhor Olha ali, só. orando por ela mesma. E pouco tempo depois, então, minha mãe entrega a vida para Jesus. É curioso porque eu cresci num contexto da Igreja Batista, né? A Igreja Sim. Batista da Convenção Batista Brasileira, principalmente naquela época, antes de se batizar, você deveria fazer uma classe de batismo e você tinha um concílio pré-batismo. Então, assim, colocavam você na frente da igreja toda para Olha você só. responder perguntas bíblicas, porque o entendimento deles a Bíblia fala que nós temos que estar prontos para dar razão da nossa fé. Então era meio complicado, Nossa, assim, era um você conseguir. procedimento. Meu Deus. Você fazia a aula e aí Olha vão te só. fazer perguntas bíblicas e essa era a sua pública profissão de fé, segundo eles, né? Eu tenho minhas discordâncias disso, mas é legal ver o zelo dos irmãos, né? Acontece que minha mãe, ela tem essa experiência com Deus. Final de novembro, início de dezembro, ela vai para a igreja, ela falou: eu quero Jesus, eu vou viver para Jesus. A sala de batismo já estava quase terminando. Olha só. Ela entra na sala de batismo. O batismo era no final de dezembro. E ela, na hora de responder as perguntas, ela fala assim: ó, eu não sei responder nada de Bíblia, eu não conheço nada de Bíblia, eu sei que Jesus me curou, eu o amo e eu quero Olha viver só. para ele. E aí, quem que vai recusar um Vai, testemunho vai, desse? né? E aí Não minha tem mãe, como, então, né? ela é batizada ali em dezembro de 90. Eu tenho a foto, assim, da Meu salinha de Sua mãe tinha batismo. quantos anos na época, André? Você Ai, eu lembra? não sei. Eu não sei. Eu acho que minha mãe já tinha uns Era jovem? 38. Não, já Ah. tinha uns 38. É. Ah, era Só. nova, André. É. Ah, glória a Deus. E aí, então, eu posso estar errando muito nesse cálculo aqui. Não tem problema. Ignorem isso, tá? Coitada. Mas o fato, né? É, aconteceu, O fato é um é. milagre. O fato... Então eu O tive fato é um milagre. Eu tive o privilégio de crescer no contexto de igreja. Que lindo. E eu falo o seguinte, que Jesus me salvou, Jesus salvou a minha vida, mas a igreja local, ela me salvou socialmente. Fez parte, né? Porque muita gente ignora o poder, o igreja. poder social da igreja. Cara, eu sou negro, eu cresci num bairro de periferia, quebrada, como vocês devem conhecer o contexto, e a gente tem acesso a essas coisas, né? Crime, violência, droga. Eu jogava bola, o campo era assim, ao redor, a favela terminava onde iniciava o campo. Então, assim, a gente tinha acesso àquilo tudo que todo bairro de periferia tem, principalmente no nosso contexto de São Paulo, né? Só que minha mãe
conseguiu criar 3 filhos, homens direitos, que nunca se envolveram com as só. coisas erradas. E, obviamente, foi a graça de Deus, mas também foi a instituição chamada igreja. Você vê a importância disso, né? Porque a igreja, ela consegue atuar onde o sistema, ele não Exato. tá ali, né? Exato. Olha a importância disso, né? Lucas, a primeira vez que meus amigos fumaram baseado, eu não estava junto porque eu estava no acampamento da igreja. Glória a A Deus. primeira vez que eles beberam, eu estava limpando o chão da igreja. Cara, a igreja me livrou de diversos erros, diversas coisas ruins que eu não precisei experimentar por conta desse contexto eclesiástico. Então, como a gente vai falar lá na frente, né, eu tenho hoje um projeto, um ministério que eu falo com empreendedores cristãos. E assim, para mim, é ponto decisivo. Se o cara não valoriza igreja local, eu não entrevisto. Porque, embora existam movimentos para-eclesiásticos, e só para deixar claro para o pessoal que nos assiste, né, o que é um movimento para-eclesiástico? É um movimento em prol da igreja. Por exemplo, o próprio podcast de vocês, o movimento Dunamis, esses movimentos maravilhosos que são pensados por Deus, são muito bons, mas eles nunca substituirão igreja. Não. Igreja é a ideia de Jesus, igreja não é vaidade de pastor, igreja não é vaidade de denominação. Não é uma placa, né? Exato. Quem pensou nesse negócio foi Jesus. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, até, né, amigo, enfim, eu não tenho tanto relacionamento próximo, mas ele já deu entrevista no meu podcast, a gente já teve certo nível de convivência, ele é famoso, por isso que vale a pena citar, porque eu também falei do movimento dele, o pastor Theo Hayashi, do Dunamis. Uma vez ele falou o seguinte, ele falou isso no meu podcast, inclusive, ele falou, cara, a gente precisa lembrar que a igreja é como se fosse a autorizada do reino. Sabe, quando essa TV, ela tem uma marca, né? Uhum. E aí, quando ela quebra, você pode levar para o cara do bairro que mexe com eletrônicos, mas se você quiser garantia, você vai levar para assistência autorizada. E aí ele falou assim, cara, a gente pode ter vários movimentos para-eclesiásticos, mas a assistência autorizada de Deus se chama igreja local. Então eu não acredito que exista um caminho para um crente saudável, maduro, sem igreja local. Eu também concordo. E é importante você falar disso, porque hoje a gente vê um movimento das pessoas que são, entre aspas, as desigrejadas e... Isso é demoníaco, velho. E achar acreditam que é normal, que não né? precisam de igreja. E a gente encontra muito isso, pastor. Porque que as pessoas acham que não precisa da... Infelizmente vem ganhando muito espaço isso, né? Pessoas Sabe por quê? Na minha opinião, né? Não tenho nenhum dado que afirma isso, mas é a minha leitura, tá? A gente criou uma vida muito confortável. Por exemplo, tem gente recebendo de Deus agora, sentado no sofá da sua sala com o celular na mão e tá nos ouvindo. Antes, para ter uma conversa desse nível, a pessoa precisaria viajar para ouvir um negócio desse. Então a nossa vida foi ficando muito confortável. Só que conforto não gera crescimento. É isso. Para crescer, tem que sair do conforto. Não existe crescimento dentro da zona de conforto. E por que a igreja é tão importante? Porque a igreja vai ter alguém que pisa no seu calo. Igreja vai ter gente que te decepciona. Vai ter líder que você fala, pô, ele foi injusto comigo. Mas, cara, nesse processo, a gente cresce. A Bíblia fala, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o irmão ao seu irmão. Então, olha só, a maneira da gente crescer é lidando com outras pessoas. E não significa que é lidando de uma maneira suave, ai, que bonitinho, amado, querido. Na verdade, às vezes essa nossa cordialidade gospel, né, de meu amado, meu querido, às vezes só demonstra a nossa falsidade. Pensa comigo, eu vi um homem de Deus falando isso, eu achei brilhante. Ele falou, cara, como você falaria... Você tem irmão, Lucas? Tenho. Legal, homem. Homem. Boa. A idade de vocês é muito diferente? É. O Lucas é caçula. Tenho mais de 10 anos, vamos colocar. Legal. Ele é o único irmão? Não, Não. tem mais dois. Tem dois irmãos, no caso. Ao Tá, total, são esse é o mais próximo, 10 anos de diferença. É, por aí. Legal. Mas pensa assim, ó, como você falaria pro seu irmão que ele tá com mau hálito? Pensou? Agora pensa, como você falaria pro pastor da igreja que ele tá com mau hálito? A real é que pro pastor da igreja provavelmente você não falaria. É. E eu sei que é estranho, né? Pô, falar de mau hálito, que negócio chato. É que, às vezes, cara, por falta
da intimidade verdadeira, a gente tá perdendo a sinceridade e a gente não cresce. Cara, talvez para uma pessoa que não tem intimidade comigo, querido, amém, saía de perto. Pro meu irmão, cara. Não tem como você não Fala, falar, bicho, mano, vai comer escovar um esse rato? dente. Vai escovar esse dente, Oh, velho. meu Deus do céu, por quê? Porque, cara, eu sei, ó, Parece perceba ser isso. simples, né? Perceba isso. Por que eu tenho coragem de ser tão enfático com uma pessoa com o meu irmão? Porque eu sei que o nosso vínculo é tão forte, o nosso relacionamento está baseado em algo que é tão forte que uma pequena provocação ou descontentamento não vai romper a nossa aliança. Amém. E às vezes a gente não confia na unidade que eu tenho um para com o outro e eu fico tomando cuidado com cada palavrinha, porque senão qualquer coisa pode romper um relacionamento. Agora, meu irmão, quando eu sei, cara, eu vou falar a verdade para você porque eu sei que o que nos une é maior do que qualquer outra coisa. Aí eu tenho liberalidade para ser verdadeiro com você. E como a pessoa recebe, pastor? Se ela não recebe bem isso tudo. Porque às vezes é o que eu sinto, é o que eu acho. Você acha que talvez um pouco dessa intimidade que deveria ter também, não é por parte da liderança que tem que ter essa parte de chamar para perto, de trazer essa intimidade, às vezes falta um pouco? Cara, sim e não. A liderança, obviamente, tem seu papel, sua responsabilidade, mas eu vejo que um grande erro que nós cristãos cometemos é esperar da liderança o que nós não estamos sendo. Aí eu espero que meu líder seja a resposta para os meus problemas, quando eu deveria estar sendo a resposta para os meus próprios problemas. Sim. Hoje eu estou na posição do pastor que é líder de uma igreja, né? Uma coisa que para mim é deliciosa ouvir é: pastor, identificamos um problema, pensamos numa solução, podemos implementar? Cara, essa atitude é a cabeça do reino. Sabe? Um filho, quando é criança, tá em casa e quebra alguma coisa, ele fica: quando o papai vai arrumar? Quando a mamãe vai arrumar? E ele observa aquilo e fica nessa posição de letargia ou de inação. Agora, o filho, quando ele amadurece, ele vai, pega uma chave Phillips, troca o que tem que trocar, arruma. E quando o pai chega em casa, fala: ó, pai, tô cooperando com você. Olha só. Sabe de uma coisa? Criança gosta de andar no bebê conforto do carro confortável. Filho maduro lava o carro pro pai. E às vezes a gente está esperando, com uma atitude infantil, que o papai resolva tudo, quando o papai tem prazer em ver nosso amadurecimento de dizer: pai, posso resolver? Às vezes por exemplo, se tem uma liderança que eu discordo, que não me dá lugar para essa intimidade, de sentar assim: pastor, líder, cara, eu sinto falta de você, de proximidade, de amizade. Como que a gente pode desenvolver isso? Porque, cara, a maioria das pessoas, a maioria das decepções com líderes vem de um lugar que é falta de comunicação. Cara, se um cara dedicou a vida dele para servir Jesus numa igreja, ele quer acertar. Talvez ele só não saiba como. E às vezes nosso papel é só falar: ei, eu acho que tem um ponto cego aqui que você não está enxergando. Posso cooperar com você? Agora, é cooperar e não fazer isso como eu estou vendo que o meu pastor não está vendo e deixa eu te ensinar como é que é. Porque isso é só soberba também. É o ego, né? Exato. Porque hoje a gente também vê muito disso, né? Eu acredito que também tem esse lado e também a gente tá falando de uma igreja saudável, né? De uma comunidade saudável, porque também tem aqueles líderes que têm o ego do tipo assim: não vou deixar ninguém ser maior do que eu. Tem o medo de alguém ser maior do que ele e às vezes não tem nem o entendimento do que realmente é uma liderança, né? Verdade. Porque a liderança, o sucesso de uma liderança é você ver um liderado ser maior do que você. Exato. Né? Cara, é justamente isso, assim, e ainda mais num contexto de igreja, né, cara? Porque o rei deste reino falou literalmente isso: entre vocês, o que quer ser maior, sirva, torne-se menor. É então, muito forte. Esse é o processo de liderança no reino. O processo de liderança, o exercício é eu dar voz para o outro, eu ajudar o outro a crescer. Agora, às vezes, o outro, né, falando do papel agora da posição do líder, às vezes a gente vai ter que entender que tem pessoas que estão sendo amadas e acham que estão sendo injustiçadas. Cara, teve um
uma ocasião, um rapaz que é um discípulo mesmo, anda comigo, menino de Deus. Eu fui pregar num evento e nesse evento ele entregou uma palavra para o pastor presidente daquela igreja, um negócio maravilhoso. E o pastor ficou apaixonado. O pastor perguntou, cara, libera ele para ministrar na minha reunião de jovens. E eu estava acompanhando ele com alguns problemas que estavam sendo tratados. O menino tem um chamado, assim, um chamado genuíno, glorioso, maravilhoso. Só que eu sabia, eu falei, cara, colocar esse cara numa posição de destaque hoje, ele vai ganhar tanto aplauso, tanto elogio, porque ele é um baita comunicador, que bom de Bíblia, profeta de Deus. Então ele vai ganhar tanto holofote que eu vou perder o coração dele. Aí eu falei pra ele assim, irmão, ó, você recebeu um convite para ministrar, eu não vou te liberar porque eu entendo que ainda não é hora por esse e esse motivo. Eu sei que isso pode te chatear, mas a Bíblia diz que nenhuma correção no momento parece ter algum proveito, mas depois produz um fim proveitoso. E ele foi muito sábio, muito maduro, ele falou assim, pastor, eu confio em você, cara. Você falou que não tá na hora porque não tá na hora. Então, agora tem pessoas que Não com a entende mesma isso. atitude falariam assim, pastor tá com ciúme de mim, tá com inveja, tá querendo boicotar meu ministério. E, cara, o que eu ganho boicotando o ministério de alguém? O meu trabalho é fazer as pessoas Falta de crescerem. sabedoria, né? É um aprendizado que ambos têm que ter, né? De maturidade mesmo espiritual, de ver, de ter uma visão mais ampla, não só de uma placa ou algo pequeno como uma igreja, mas o corpo de Cristo mesmo, né? Eu acredito que ter essa visão mais ampla, que é o importante, é o principal de tudo, né? Exato. Que eu acredito que ambos lados precisam ter, tanto da liderança de direcionar, quanto as pessoas que estão embaixo de também ter essa percepção, né? Eu acredito, Lucas, complementando isso, brilhante o que você falou, e eu acredito que durante muito tempo nós tivemos uma visão de que o ápice de uma igreja saudável era um relacionamento entre pai e filho. E aí a gente sempre quis esse negócio, não, eu quero um pastor que seja um pai mesmo pra mim. E aí o pastor chama os outros de ô filhão, ô filhona. E a gente, durante muito tempo, enxergou que esse era o caminho, o ápice de uma igreja saudável. Mas eu acredito que não é essa a ideia de Jesus. Até porque ó, eu tô com 36 anos, eu pastoreio pessoas... Há quanto tempo? Sim? Eu pastoreio há 6 anos, né? Mas eu pastoreio pessoas de 70 anos. Então não dá pra chamar eles de filho, né? Só que a grande questão, e eu acho que esse é o ápice do relacionamento, da ideia de Jesus, é quando a gente se torna amigo. Porque assim, durante a minha infância, meu pai era só o papai. Era só aquele que trazia presentinho de vez em quando, era só o pai. Só que chegou em um momento da adolescência que meu pai passou a contar comigo porque eu tinha maturidade para cooperar com ele. E essa é a hora que a gente começa a servir na igreja local, onde meu pai agora conta também que eu posso servir o propósito dele. O que a gente está fazendo aqui é servindo o propósito do pai. Ele pôde encontrar em nós maturidade para ser cooperadores dele. Amém. Nesta fase da adolescência para se tornar um adulto, meu pai se torna um amigo. Que eu cheguei em casa e falei, e aí pai, o senhor viu o jogo? Rapaz, você viu e não sei o quê. Por quê? Porque agora ele continua sendo meu pai, ele continua merecendo a honra, mas ele é aquele que eu amo trocar ideia. Legal. Esses dias eu vi eu gosto muito de podcast, né? Tem um podcast americano e o cara tava entrevistando um bilionário de 80 e poucos anos. E ele perguntou para esse bilionário o que é sucesso na vida. Esse bilionário não é cristão, mas ele responde assim, sucesso é meus filhos que já são adultos gostarem de conversar comigo, mesmo sem ter nada para me pedir. Que delícia. Né? Cara, Não que é a resposta mais linda. Gostar da né? presença dele, né? Isso que é muito forte, muito forte, porque se a gente for ver lá a palavra, né? Trazendo para a palavra, a gente vê que todo dia, no final de tarde, Deus descia para se relacionar com Adão. É sobre se relacionar com ele. Exato, na viração do dia. Nossa, é muito forte, é sobre a presença dele, né? É sobre ter prazer
em se relacionar mesmo, não só com Deus, mas com o próximo, né? Exato. E se a gente olha o exemplo de Jesus, em João 15, no versículo 15, o Senhor Jesus, ele fala inclusive sobre esse tipo de relacionamento. Ele diz o seguinte: não vos chamo mais servos, porque um servo não sabe o que vai fazer o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu tenho dito o que o Pai me disse. Sabe, a proposta de Jesus é quando a gente sair desse lugar de relacionamento de líder e liderados pra tamo junto. Cara, eu tô aprendendo a amar Jesus e eu quero crescer junto com você, eu quero caminhar junto com você. Cara, e isso gera liberdade, porque eu vou te falar, Lucas, todo mundo sabe que a gente erra. E eu não sei onde que foi que nós, pastores e líderes, começamos a achar que o caminho certo era fingir perfeição. Porque... Isso é muito importante você falar, cara. Porque às vezes muitos eles colocam aquela capa de santarrão em cima e às vezes, cara, não pode ser assim, né? Exato. Traz até um pouco de segurança pros membros da igreja, né? Porque assim, se você finge muito bem, o membro vai falar assim, cara, eu nunca vou ser tão crente quanto esse pastor. Tipo misericórdia, não tem esperança pra mim. Dá medo, né? Dá um medo. Então, e fora que é mentiroso, né? Ninguém vive assim. A real é que eu não tô falando que a gente tem que viver uma vida de pecado. Não é nada disso. Mas é simplesmente transparecer de, cara, tamo junto nessa jornada, eu tô melhorando, eu tô errando. E isso me traz, pelo menos pra mim, assim, é muito leve essa posição, porque me traz a liberdade de não precisar transparecer perfeição o tempo todo pro meu povo. Domingo agora, eu ministrando, eu falei, gente... eu acho que a maior parte dos meus erros é falta de intencionalidade. E aí eu falei assim, gente, é muito ruim num púlpito eu tá falando dos meus erros aqui pra vocês. E agora pior, né, que agora eu tô falando pra toda a sua audiência também. Maravilhoso. É muito forte isso, eu tava lembrando até de uma situação, um vídeo que eu vi outro dia acredito que do Luiz Hermínio. Falaram tal, ele subiu lá, era dia de ceia. Ele falou, pessoal, não vou tomar ceia. Briguei com a minha esposa, eu vou lá primeiro resolver a situação com a minha esposa, depois eu volto e tomo ceia. E aí, contou que no final, quando ele desceu, a mulher falou assim, nossa, você agora me inspirou e eu te passei a admirar cada vez mais. Uma senhorinha parou ele e falou assim, ó, eu passei agora a te admirar cada vez mais. Exato. E a gente, às vezes, muitos líderes, eles parece que tiram um pouco do foco de Jesus, né? Porque Jesus, ele, tinha um lado... de Deus nele, só que também ele se conectou com os seres humanos, com o lado humano dele, né? E é muito forte isso, mostrar o lado humano. Exato. A fraqueza, né? As fragilidades que a gente tem como humano, não tem como fingir. E eu acho que isso, a única maneira da gente vencer as nossas fraquezas é tratando elas pela graça. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, né? 3 vezes pedi ao Senhor que ele me livrasse e ele me disse, a minha graça te basta. E aí ele fala, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, assim, o lugar onde a graça de Deus transparece é quando eu falo assim, gente, eu não consigo. Mas Deus, através de mim, está fazendo um negócio tão grande. Deus, através de mim, está fazendo uma coisa tão extraordinária que só poderia ser Ele. Você já parou para reparar que a maioria dos casos dos personagens bíblicos de grande relevância são pessoas improváveis? A grande maioria. Eu amo a história de Gideão, cara. A Bíblia fala que Gideão, ele estava amassando a uva lá, né? Ou era o trigo, não lembro, mas eu sei que ele estava num lugar que não era propício, justamente por estar escondido dos seus inimigos. Olha só, ele estava fazendo o trabalho dele escondido dos inimigos, com medo, né? E aí o anjo do Senhor fala para ele, paz seja contigo, homem valente. Eu imagino assim, Gideão, valente? Acho que errou de endereço. Só que Deus levanta um cara que estava tomando uma atitude covarde, chamando ele de homem valente. Cara, e eu preciso dizer isso. Nossa identidade não é aquilo que nós enxergamos no espelho, nossa identidade não é nosso histórico, nossa identidade não são os nossos traumas, nossa identidade não é o nosso sobrenome, a família de onde a gente vem, a nossa identidade
É o que Deus diz a nosso respeito. Amém, glória a Deus. Gideão se sentindo covarde, Deus chama ele de homem valente. Até me emociona, pastor. Nossa, é forte. O que nós somos, e a gente, e principalmente nessa geração, gente, a coisa que mais o diabo tem trabalhado para destruir é a identidade, porque se ele corrompe a nossa identidade, ele corrompe o nosso destino. Sim. Sem identidade, você não chega onde Deus quer que você chegue. E se você não chegar onde Deus te chamou para chegar, muita gente que precisaria ser impactada pela sua mensagem não vai ser. Nossa, que forte. Porque você não acreditou que você era a pessoa certa para a Queima missão. meu coração. Gideão, quando Deus chama ele, falou, ó, vamos libertar meu povo. Aí Gideão, ele pensa, né? Eu? Quem eu? E aí Deus levanta ele para fazer isso. E ele não era guerreiro, não tinha histórico, não era... Ele era só um cara com Ele é o medo. menor de todos, né? Exato. E eu gosto muito de um detalhe da história, que ele junta 30 mil homens ali e vai pra guerra, né? Aí o Senhor fala com ele, então, Gideão, tem muita gente. Faz o seguinte, a proporção ali no exército inimigo tinham mais de 100 mil pessoas. Gideão com 30 mil. Já tem muita gente, Gideão. Manda voltar 20. Aí agora ele tem 10 mil pessoas só. E aí no outro exército mais de 100 mil pessoas. Aí Gideão, então, tem muita gente. Manda voltar 9.700, que é aquele negócio de beber água, né, tal. Fica com 300 pessoas, cara. 300 pessoas para enfrentar um exército de mais de 100 mil. E aí Gideão, com medo, ali naquele contexto, ele fala para Jesus, pro Senhor que tá com medo, e o Senhor, ele dá uma estratégia para Gideão, e Gideão, naquele lugar, ele consegue obter uma vitória que era impossível. Por que que Deus não permitiu que Gideão vencesse com 30 mil? Por que que tinham que ser só 300? Porque com 30 mil, talvez Gideão pudesse concluir o seguinte: ah, os cabas eram bom de briga, sabe? Daí cada um derrubou 3, deu certo. Não, com 10 mil, talvez ele caísse nessa tentação. Mas com 300, cara... Tipo ele... assim, impossibilidade total, né? Exato, tinha que ficar claro. Foi o Senhor. Não tinha como ser. Se não fosse o Senhor, era impossível. Eu acredito que Deus, ele gosta de nos levar para esse lugar de... Cara, se ele não aparecer, vai dar ruim. Porque é nesse lugar que ele é glorificado. É no impossível. A glória é dele, né? Exato. É justamente aí que a graça opera. Quando a gente pensa em graça, tem uma pesquisa, inclusive, o pastor John Bevere fala isso, tem uma pesquisa norte-americana que relata que apenas 2% dos cristãos cristãos evangélicos associaram graça a poder. Olha só. Geralmente a resposta padrão, que tá certo também, é quando você pergunta o que é graça. Graça é favor imerecido. Beleza, tá certo. Mas não é só favor imerecido. Porque o apóstolo Paulo fala, minha graça é o poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, esse é o trabalho da graça, Senhor, eu não consigo. Tá bom, deixa que eu completo. Eu entendo que graça é o seguinte, Lucas, dá para colocar na câmera mais aberta aqui? Graça é eu tentando segurar esse copo, essa garrafa, e eu falo, Senhor, eu não alcanço. Aí o Senhor fala, tá tranquilo. Eu completo a medida que você não alcança. Onde você não pode chegar, aí a graça empurra para cá. Esse é o trabalho da graça. É Deus trazendo até a minha mão aquilo que eu não conseguiria alcançar sozinho. Amém. Eu vejo que essa é a função da graça. Agora, é importante dizer, graça significa que então falar, beleza, Senhor, traz aí. Eu tenho que esticar meu braço até o máximo. Me esforçar, Tem que fazer né? sua parte, né? Exato, eu tenho que vir até aqui e falou, Senhor, eu vim até aqui. Aí o Senhor, ok, Você agora acha que eu é por completo. isso que Deus muitas vezes usa os que não querem? Porque a gente vê muito disso, né? A gente vê muitas pessoas, eu não queria seguir pelo caminho, mas Deus, que nem, por exemplo, Gideão, a parte muito interessante é que ele pergunta várias vezes para Deus, é isso mesmo? Aham. Tipo assim, ele mostra Legal. ali, né? Pô, não, é eu, pai, mas é eu mesmo. Tipo assim, meio Cara, que... eu tenho uma posição que pode ser até um pouco polêmica sobre isso. Eu acho que tem coisas que nós não queremos na superfície, mas o desejo profundo do nosso coração aponta para isso. Vou te explicar. Talvez, se perguntassem pro Lucas de, sei lá,
8 anos atrás, cara, você quer fazer um podcast falando de Jesus? Nem passaria na minha cabeça. Mas desde quando vocês começaram a produzir conteúdo falando de Jesus, não tem dentro de você aquele sentimento de caramba, eu nasci pra isso. Como eu me sinto bem fazendo isso. Eu tenho motivo pra estar vivo fazendo isso. Isso tá dentro de você desde o ventre, mano. Olha só. Só que você só descobriu há pouco tempo. Olha só. Então, assim, a Bíblia fala que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. E aí a gente acha, então beleza, eu quero um Porsche 911, Deus vai realizar. Cara, são os desejos do coração, não as concupiscências da carne. E às vezes a gente acha que, nossa, mas eu nem queria, Deus foi lá e fez. Talvez você não queria com a sua mente, mas lá dentro, profundamente, tinha um negócio apontando, cara, eu devo fazer isso. Lucas, eu vejo assim, na minha carreira mesmo, eu tenho um podcast que eu falo para empreendedores, eu lembro que eu fechava reuniões assim, fechava negociações, e quando eu assinava o contrato eu falo, cara, é exatamente o mesmo prazer que eu tenho de pregar a palavra. E é muito doido falar isso, Deus porque une, né? era um ambiente corporativo, ninguém tava falando de Jesus, mas eu me sentia assim, cumprindo o meu propósito, cara. Eu tô cumprindo o meu chamado. E hoje, graças a Deus, o movimento que eu lidero existe para isso, para falar, cara, isso pode ser sim a vocação divina de Deus para você, mas isso tá lá no seu coração. Só para concluir, tem um pastor muito famoso que infelizmente faleceu em 2012, pastor Myles Munroe, ele já veio algumas vezes para o Brasil. O pastor Myles Munroe fala que os desejos íntimos do nosso coração são sementes plantadas pelo Criador que apontam para o nosso destino profético. Então, esse desejo que eu tinha desde a adolescência de fazer negócios era um desejo íntimo do meu coração, que já apontava para aquilo que Deus me chamou para fazer. É forte. E é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Você falou os desejos do coração e a consubstância da carne, né? Uhum. É importante a gente fazer essa divisão, traz um pouco em relação a isso, porque a gente precisa falar um pouquinho dessa diferença, porque às vezes a pessoa fala, não, então eu tô sentindo de fazer algo, só que vai contra totalmente a palavra de Deus, Legal. né? Se for seguir por esse lado, então é importante a gente também abordar um pouco disso. Maravilhoso. Né? Lucas, o Senhor fala o seguinte, uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode ir contra a sua palavra. Deus, ele nunca vai contra a sua palavra. Deus nunca vai te dar uma direção que é contrário ao que as Escrituras diz. Então isso é muito importante estar estabelecido. Cara, eu creio 200% nos dons do Espírito Santo, eu creio em profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de revelação, creio demais em tudo isso e é bíblico e é nosso direito, podemos viver tudo isso. Agora, Deus ele nunca vai trazer uma inspiração que seja contrária à palavra escrita dele, à palavra dele. Agora, muitas vezes, Deus pode te trazer uma direção que é contrária ao seu nível de conhecimento da palavra. E esse é um detalhe, porque às vezes você fala, não, mas isso não é bíblico. Peraí, talvez é só seu nível que é muito baixo. Tem coisas mais profundas aqui que você ainda não viu. E isso é muito importante a gente observar. Então, Deus ele nunca vai contra a sua palavra. Beleza, dito isso, nós precisamos aprender a fazer uma diferenciação do que vem do espírito e do que vem da alma. Eu sou o que a teologia chama de tricotomista. O que é um tricotomista? É o cara que acredita que nós somos divididos em 3 partes, espírito, alma e corpo. Algumas pessoas acham que alma e espírito é a mesma coisa, mas eu discordo. Por quê? Eu discordo por conta de 2 versículos bíblicos. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o Deus da paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo. Se ele fala espírito e alma, significa que não são a mesma coisa. E a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então, são 2 coisas. E aí eu estou explicando isso porque eu quero que fique muito claro para a audiência o que é o espírito. O espírito é o que a Bíblia, o nosso espírito com M minúsculo, que aparece na Bíblia, é o que a Bíblia chama de o espírito do homem, ou o apóstolo Pedro vai chamar de o homem escondido do coração, é quem nós somos de fato, é o nosso centro de decisões humano. Vocês já devem ter provado isso.
às vezes, o desejo no seu coração de fazer uma coisa que você sabia que era boa, mas sua cabeça te puxando por outro lado. Você fala, não, mas não é lógico, não, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Eu já tive direção de pedir perdão para uma pessoa. O cara, não faz sentido nenhum pedir perdão para essa pessoa. Essa pessoa me magoou, foi injusto comigo, tá falando mal de mim, vai continuar falando mal de mim. Mas eu tenho que fazer E eu essa tinha parte. todas essas notas mentalmente, ou seja, na minha alma, mas o meu espírito estava me direcionando para outro lugar. Que lindo. Então, nosso espírito é o nosso centro de decisões. O que é a nossa alma? A alma é a junção entre mente, vontade e emoções, ou podemos dizer pensamentos, desejos e sentimentos. Isso é alma. Então, nossos pensamentos, nossos sentimentos é da alma. E é aí que nós, e eu sei que vocês também são, nós cristãos evangélicos pentecostais, precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente confunde unção com sentimento. Unção é uma capacitação divina, unção é o poder de Deus em operação. O meu sentimento é, o louvor tá tocando, porque ele viveu. Aí você acha que ai, Deus tá agindo. Não, você tá emocionado. E tá tudo bem, Deus criou suas emoções. Tá tudo bem estar emocionado. Agora, você não pode dizer que sua emoção é Deus. Você precisa ter clareza do que é sua emoção e do que é uma direção de Deus. Sim. Tem direções que Deus vai te dar que você não vai sentir nada. Simplesmente não vai sentir nada. Só que dentro de você fala, eu tenho que obedecer. É isso, pastor. Então, o espírito Amém. é o centro de decisões do homem. E o nosso espírito, é muito importante a gente dizer que ele é um com Deus. Nosso espírito é perfeito. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Então é como se o diabo fosse olhar assim, ele fala assim, é o Lucas? Não, é de Jesus. Não, é o Lucas. Ah, é Jesus. Ué, é o Lucas hoje. A grande verdade é que a partir do momento que você nasceu de novo, você se torna irremediavelmente um com Cristo. Você é Deus? Não. Agora, você é um com Ele. Assim como quando você mistura café com leite, o café continua sendo café, E o leite continua sendo leite. Mas não dá mais para separar. Misturou, já não tem mais separação. É um novo ser. Lindo, né? Então, nosso espírito está, de fato, pronto. É por isso que muitos cristãos cometem alguns erros, Lucas. E, desculpa aí, vocês tocaram no Nossa, ponto aqui que não, se pode- deixar... pastor, Irmão, tô pode ir. aprendendo aqui, meu Deus. Boa. Nós estamos aqui para aprender. Tem gente que comete o erro de falar assim, não, a gente tem que tomar cuidado porque o nosso coração é enganoso. Nós precisamos entender que esse versículo é da antiga aliança e ele se refere a um tempo antes de Cristo. Sim, é muito bem claro isso. Depois da morte e ressurreição de Jesus e o novo nascimento, você não vê nenhuma citação dessa maneira. O coração do homem sem Cristo é enganoso. Agora, o meu coração é um com o coração de Amém. Deus. Então, as direções que Deus traz ao meu espírito, pode confiar, vai dar certo. O problema é que às vezes eu fico confuso para entender se é do meu espírito ou se são meus sentimentos, meus desejos. Tá, então respondendo agora, deixa eu só completar a última parte, eu falei 3 partes, né? Falei espírito, falei alma e o corpo. O corpo, é a carne. Agora, o corpo é muito importante nós entendermos que ele nunca vai se converter. Você pode ter 200 anos de crente, seu corpo quer fazer 3 coisas. Dormir, pecar e comer. Que às vezes você peca dormindo e comendo também. Então, o corpo é sempre o corpo. A gente vai lutar, então, a vida toda. Exato, mas graças a Deus estamos numa posição de vitória. O apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso. Ele fala, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, essa é a posição que a gente tem que fazer para o corpo, usar o corpo. A gente tem que dar um jiu-jitsu nele, imobilizar ele e falar, quem manda aqui é meu espírito. É isso. Porque antes de Jesus a gente fazia o que queria. Queria fazer alguma coisa, queria beber, queria fumar, queria fazer qualquer coisa, seguia o corpo. E o corpo era quem mandava. Agora, quem está no centro de decisões, no painel de controle da nossa vida, é o espírito que é um com Deus, com o de Deus. Então, assim, eu não sei vocês, gente, mas muito difícil eu acordar um dia pensando assim, rapaz, que vontade de ler a Bíblia hoje. Mano, eu sou pastor. É um negócio muito louco. Eu deixo ela às vezes lá, que eu tenho 3, 4 às vezes, né? Então, tipo assim, deixo aberta, uma tá fechada, uma tá do lado. Aí Deus fala assim,
Precisa ler. Pois é. E é um negócio muito louco, porque às vezes você vai ler, cara, parece coisa pra fazer, que é um O negócio de celular, doido, né? Uma batalha o muito celular grande. toca, tudo acontece pra tudo- você não ler, Mas né? o que faz vocês continuarem nessa decisão e ler? É de fato uma decisão que não veio da nossa carne, não veio dos nossos sentimentos, vem do Espírito. E por isso que seguir o Espírito sempre dá certo. Então, essa é a carne, a gente tem que reduzi-la à escravidão, sujeitar ela, mostrar para a carne, quem manda sou eu, ponto. O Espírito, nós precisamos dar evidência para ele, aprender a ouvir a voz do Espírito. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente levanta a mãozinha e fala, eu reconheço Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador, beleza. Aí o pessoal fala assim, agora tudo mudou na sua vida. Como Aí se você fosse chega em fácil, casa, né? você olha no espelho e você fala, ué, Tô mesmo. a cara continua a mesma. O peso continua o mesmo. E sabe o que é É pior? engraçado, Deus. Os pensamentos Então continuam os mesmo. mesmos. É uma batalha, né? As vontades de pecar continuam as mesmas. Ué, mas o que mudou? Batizei, eu O que mudou é o seu espírito. aceitei. No espírito você se tornou um com o Espírito de Deus. E agora, o que eu faço com a minha alma? Romanos 12 diz que nós precisamos que nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Lembra que alma, mente faz parte da alma? Então, conforme eu renovo a minha alma, a minha mente, eu sou transformado. E aí que está o caso, porque o espírito está pronto. A carne eu tenho que dominar sobre ela. Agora, a alma eu tenho que trabalhar. Qual é o trabalho? Eu me exponho às escrituras, eu me exponho aos pensamentos de Deus, eu me exponho à vontade de Deus e à medida que eu vou me expondo ao Senhor, eu vou sendo transformado. O apóstolo Paulo fala, eu acho que é em 2 Coríntios, quando ele está falando sobre Moisés, ele fala assim, nós agora com a face descoberta o contemplamos e conforme o contemplamos, somos transformados à imagem dele. Olha só, nós estamos sendo transformados conforme estamos nos expondo a ele. Então, existe um processo acontecendo e esse processo é a renovação da nossa alma. É muito forte, porque se a gente for ver, o objetivo é realmente imitar a Cristo, mas não só da boca para fora, é realmente ter uma imitação com uma transformação tão profunda a ponto de a gente conseguir ver como o próprio Deus vê as coisas e ter o coração do próprio Deus, né? Desejar o que ele deseja, Sim. né? Então, essa transformação vai levar você a ver como Deus vê e desejar o que Deus deseja para só aí conseguir viver a boa, perfeita e agradável à vontade de Deus, né? Que é o final aí do versículo. Da renovação. Né? Exato, cara. Você falou um negócio tão profundo, o Bill Johnson fala isso também. Tá em boa companhia, hein? Glória. O Bill Johnson fala exatamente isso. Nosso chamado não é apenas parecer com Cristo. Nosso chamado é ser como Cristo. E pode parecer muito sutil isso, mas eu posso parecer com Cristo com as motivações erradas. Eu vejo um morador de rua falando, não, vou dar um abraço nele, porque eu tô parecendo com Cristo. Eu vou levar uma assistência social para parecer como Cristo. Mas, cara, como Cristo olharia para esse cara? Eu não consigo imaginar meu Senhor olhando para alguém que está sofrendo sem lágrimas nos olhos, cara. Cara, ser como Cristo é sentir o que Cristo sente. É amar aquilo que ele ama. É detestar aquilo que ele detesta. Sabe? É mais do que uma atitude exterior. É ter o coração dele, cara. É o sentimento dele, sabe? Eu acho que nesse lugar a gente se torna bons embaixadores de Cristo. É muito forte, né? Os graus de intimidade com Deus, né? Porque a gente vê, né? Você é criatura, se torna filho, se torna amigo, e aí se torna testemunha onde você vive, né? Os milagres, você olhar para um Paulo, ele olhar, pô, deixa tudo para trás, ele comparar o passado dele como esterco. Ele fala, cara, viver experiências como essa não só, sabe, você vê outras pessoas vivendo, você vê as experiências de outras pessoas, não, mas Deus te chamar para viver a mensagem de verdade, é muito real, né? Eu lembrei agora de um fato que uma vez eu estava no Bom Retiro e até contei pro Lucas, eu liguei indignada, eu liguei chorando porque eu vi uma criança e o pai dando a droga para aquela criança numa abstinência. Foi o que você falou, eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu não posso fazer nada. E meus olhos encheu de lágrimas. Eu falei, Lucas, que situação que o Brasil tá. Criança ia fumar crack. Nossa.
Aí eu vi eu falei assim, que dores, acho que é as dores do pai de querer salvar, só que eles precisam querer ser salvos. E muitos estão querendo, mas não conseguem. Tem um autor que ele é antigo, né? Muito antigo, é um clássico mesmo cristão, Oswald Chambers. E, cara, ele tem um livro, ele fala sobre Cristo, eu não lembro o título certinho do livro, Sim. mas ele fala sobre Jesus, né? Ele fala que nosso mestre, quando Jesus fala, né, Israel, quantas vezes eu quis juntá-los como a galinha Não junta os seus é. pintinhos. E eles. E às vezes eu a vida inteira olhei para esse texto e imaginava um Jesus bravo. Eu imaginava Jesus. Quantas vezes eu quis e tal. Mas o Oswald Chambers, ele fala assim, cara, eu imagino Jesus como um lamento, cara, como eu queria poder alcançar vocês, com lágrimas nos Os olhos olhos. enquanto falava isso, assim, essa visão, assim, para mim, essa imagem, né, que eu criei mentalmente, para mim ela revela muito o coração do nosso Senhor, sabe? A Bíblia diz em Miqueias que Deus não tem prazer na morte do seu povo, mas que eles se arrependam dos seus maus É caminhos. isso. Cara, e sabe que eu fico pensando que às vezes nós como igreja, a gente olha para os caras que estão em Brasília que a gente não votou e a gente profere um monte de julgamento que não tá saindo da boca de Deus, tá saindo das nossas preferências. Cara, e aí eu vejo o crente falando, tinha que morrer, ó. Cara, quando na verdade nós como igreja deveríamos estar falando, Senhor, qual o seu coração para essa pessoa? E eu sei que é Tem desafiador, tá? misericórdia, né? E o problema é que às vezes a gente usa a palavra misericórdia, não é seu caso, mas nós, cristãos evangélicos, a gente usa a palavra misericórdia de um lugar de soberba, de um lugar de eu tô acima e eu vou ter misericórdia de vocês. Quando eu entendo que talvez o que o Senhor espera da gente cara, você consegue chorar por eles? Porque, cara, esses caras estão fazendo tanto mal pra tanta Você gente. consegue orar por eles? Pois Esse é. é o objetivo nosso. Exato, mas às vezes esses caras estão fazendo tão mal pra tanta gente, mas você já parou pra pensar que Jesus ama você exatamente do mesmo nível que ele ama essa pessoa? Deus sabe os traumas que essa pessoa viveu na infância, os abusos, as coisas erradas que essa pessoa fez. E talvez nosso Senhor queria alcançá-lo, mas por nossa falta de empatia e misericórdia, a gente está colocando um muro entre nós e aqueles que o Senhor quer alcançar. Que nós não somos nada, né? Somos pequeninos e não dá pra. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, né? Se a gente não abaixar, a gente precisa descer pra ajudar. É aprender mais, se parecer cada vez mais com Cristo, né? É algo muito poderoso isso, porque às vezes parece que muitos não entenderam a mensagem de Cristo mesmo. Você acha que essa é uma dificuldade de muitos? Muitos não entenderam a mensagem de Cristo? Mano, eu acho que eu tô entendendo, assim, eu tô começando a aprender, sabe? Glória a Deus. Sendo muito sincero, eu acredito que... Bom, o próprio apóstolo Paulo falou assim, nesse texto mesmo que você citou de Filipenses 3, né? Ele fala, não julgo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Então, assim, e nesse mesmo texto, quando ele compara também tudo que ele tinha com agora perda ou como esterco, aí ele fala, para conhecer a Cristo. Mas se Paulo estava no processo de conhecer, imagina eu. Ele A fala, vida inteira, né? o Paulo, ele falando sobre si mesmo, ele diz assim, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, há 14 anos atrás, foi levado ao terceiro céu e viu palavras inefáveis, coisa que não dá para falar aqui. E esse cara fala, eu tô conhecendo, eu tô começando a conhecer. Sabe o que é o mais lindo do nosso Senhor? É que ele é eterno, né? O conceito de eternidade para mim é maravilhoso, porque o que é infinito? O infinito é o que não tem fim. O que é eterno? Não tem fim nem começo. Ele é, não é? Ele era não cabe para Deus, é a conjugação errada. Deus é. Ele não foi criado, ele não teve início, ele é. E eu sei que a nossa cabeça não compreende isso, né? Filosofia demais para nós. Mas só que esse Senhor, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu tenho para conhecer. Nossa. E eu acredito que a eternidade é só o começo de algo que
vai ser o porvir. O porvir, eu acredito que a eternidade a gente vai passar conhecendo mais sobre ele, né? Só que em um nível muito maior de exposição da presença dele, né? Irmão, eu acredito que essa é a causa das nossas vidas. Essa deveria ser a busca das nossas vidas, o conhecimento. Posso abrir mais uma caixa aqui? Pode Pode falar. Eu acho que o apóstolo Paulo fala demais sobre conhecer a Jesus. Ele fala nesse texto, né, de Filipenses 3, que, cara, quero conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Lá em Efésios 3, desde o versículo 14, o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Então ele fala assim, por essa causa me coloco de joelho diante do Pai, em que toda a família recebe o nome. E aí ele vai orando por diversas coisas, né? Que Cristo habite ricamente no vosso coração pela fé, que estejam arraigados e alicerçados em amor. Beleza. O versículo 18, ele fala assim, ó, que vocês compreendam a altura, largura, comprimento e profundidade deste amor. A palavra compreendendo, se eu não me engano, eu posso estar falando o termo grego errado, eu acho que é catalambano, eu acho que é isso. Essa palavra traz uma ideia de um conhecimento que é um conhecimento preciso, é um conhecimento racional, cara, que eu saiba, quando ele fala das medidas, é isso, né? Que eu conheça, que eu capture com a mente. É isso mesmo, compreender com a mente. Que eu compreenda com a mente a altura, largura, comprimento e profundidade do amor de Cristo. Versículo 19. E conheça esse amor. A palavra conheça, no versículo 19, já é a palavra grega gnosko. Essa palavra traz uma ideia de conhecer a partir de experiência. Então ele fala que você compreenda com a mente a altura, largura, comprimento e profundidade e que você experimente esse amor. Para que então você seja cheio da plenitude do evangelho. Plenitude do evangelho é para quem capturou com a mente, mas para quem experimenta também. A nova versão transformadora, a NVT, ela já traduziu esse texto dessa forma. No versículo 19 ele fala, conheça o amor de Cristo para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é saber com a mente e experimentar na vida. Essa é a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, quando ele está falando do amor, né? Ainda que eu falasse da língua dos anjos, dos homens, se não tivesse amor, tudo mais. Muita gente, isso não é uma música do Renato Russo, tá? O apóstolo Paulo compôs primeiro. Só que tem uma hora que ele fala um negócio que para mim é chocante demais. Ele fala assim, eu agora em parte o conheço, como quem vê o reflexo de um espelho. Mas naquele dia eu o conhecerei como sou por ele conhecido. Cara, isso não cabe na minha cabeça. Porque assim, a Bíblia... Sério, eu não consigo entender. Forte. Porque a Bíblia fala que quando eu era substância informe na barriga da minha mãe, Deus já conhecia todos os meus dias. A Bíblia fala que Deus, ele sabe contar dos cabelos da cabeça. Na minha é fácil, né? Mas Pastor. mas ele conhece. Cara, sabe, Forte, eu né, amo pastor? minha filha. Eu amo minha filha com todas as minhas forças, mas eu nunca cogitei a possibilidade de contar o cabelo da cabeça dela. Só É Deus, forte, né? né? Que forte, Pois é. né, pastor? Deus me conhece nesse nível. E como eu vou conhecer ele dessa mesma magnitude? Sem se aprofundar, né? Exato. E é algo muito forte isso, porque a gente para analisar a grandeza do nosso Deus. Cara, a Bíblia fala que ele deu nome a cada uma das estrelas, né? Eu vi uma pesquisa recente que Deus, se a gente juntar cada grão de areia de cada praia, de cada deserto, no universo existem no mínimo 10 vezes mais o número de estrelas. E Deus deu nome para cada uma delas. O mesmo Deus que criou tudo isso e que sabe o nome de cada uma das estrelas, para piorar, ele sabe os nossos dias, todos os nossos dias, ele sabe, ele nos conhece pessoalmente. Tipo assim, é algo muito absurdo, que foge do nosso escopo mental, tamanho. Cara, Lindo, eu cara. acho que se a gente tiver revelação disso, o nosso temor, assim, o nosso zelo com as coisas de Deus vai aumentar tanto, cara, porque esse Criador do céu e da terra, o Criador soberano do universo, ele tem prazer em ouvir nossas pequenas coisas. É lindo, né? Tipo assim, Senhor, meu celular quebrou, e ele tem prazer em te ouvir, não como alguém atarefado, que enquanto tá falando com você, respondendo no WhatsApp, ele para pra te ouvir.
E ele tem prazer nisso. Cara, isso pra mim É gratificante, né? Não tem nem é falar. difícil explicar. E eu acredito que o desejo da vida de Paulo era o céu, não porque para se livrar, uma teologia escapista, né? Eu vou sair desse mundo de pecado. Não, eu acredito que a Ele grande queria conhecer gana do mais, coração eu dele acho. é, cara, eu quero vê-lo. Eu Vê-lo, quero conhecer. Quando eu era criança, cara, tinha uma música dos irmãos que eram dos adventistas, cara, mas que música linda. Ele falava assim, ele tá pensando sobre o céu, né? Ele fala, vamos pensar como será abraçar Jesus. Fala, quando eu encontrá-lo, eu quero beijá-lo por morrer na cruz. Cara, eu fico pensando nisso, como será olhar nos olhos dele, e as pessoas que já tiveram esse tipo de visão e revelação falam que são como piscinas de Ai, amor. pastor, cara. que coisa mais linda, pastor. Imagina. É forte. É forte Irmão, demais. E eu fico É pensando emocionante, assim, né? que até ele vir para a Terra, a vinda de Jesus à Terra, se a gente parar para pensar com calma, é uma prova de amor tão Tão grande, grande. tão impressionante, porque pensa assim, ele é Deus, Meu cara. Deus. Ou pensa Ele é comigo, o criador, cara. Eu fico Que- pensando também. aquele que, quando abria a boca, saíam galáxias, agora tá aprendendo a falar, mamã. Cara, isso não é muito doido? Que Não dá, não, pastor. o Nessa de- menção aí. o Deus criador do céu e da terra teve que ter fralda trocada por uma menina de 14, 15 anos, mano. Sabe por quê? Porque nos ama. Amém, pastor. Às Veio vezes as por pessoas nós, né? acham que a vinda de Jesus, a Veio por humilhação que Jesus viveu foi só na cruz. Não. Mas, cara, Jesus, ele se rebaixou ao nosso nível. Eu falei O isso pro Felipe Lucas. Ansem, cara, ele fala no livro O Jesus que eu nunca conheci, um exemplo que pra mim é absurdo. Vocês têm aquário? Não? Não. Ok, mas geralmente quem tem aquário tem a certeza que o peixe o ama. E a grande verdade é que o peixe tem nem- pavor de você. Porque você imagina com a cabeça desse tamanho, coloca a cabeça lá na cara e quer brincar com o peixe. Ai, O peixe tem medo de você. Só que o peixe sabe que de vez em quando você vai colocar uma comidinha, ele vai, come a comida. Oh, obrigado, magnânimo Senhor, pela comida alcançada, gigante, né? obrigado, gigante. E se esconde de novo. Agora imagina, cara, que você... Cara, eu quero que meu peixe saiba que eu o amo. Eu preciso que meu peixe saiba que eu o amo. Aí o que você faz? Vira peixe. Mano, Jesus entrou no aquário. Jesus queria Menino. que nós soubéssemos que nós somos realmente amados. Amém. E ele entrou no aquário, ele se tornou como um de nós. É. Sabe? E aí o Felipe Ansem fala, é muito mais fácil você e eu nos tornarmos peixe do que o Criador soberano do universo se tornar tão pequeno como nós. Nossa, é forte. Eu acredito que dá pra ir até mais profundo, né? Morar em nós. Né? Ele veio, mas ele veio a ponto de dar acesso também à Trindade, morar em nós, dentro de nós. Eu acredito que isso é inimaginável. É um Cara, Deus tão grande a ponto de criar as estrelas, se diminuir a tal ponto de se colocar dentro de nós. É algo, cara, apaixonante. Pastor, Pastor André, como é lidar com jovens? Você tão jovem, também tão jovem, liderando uma igreja, É como importante, presidente né? de uma igreja, né? Uhum. Como um cargo, assim, grande e ao mesmo tempo pequeno, porque precisa diminuir a todo tempo, né? Eu acho, gente, que o jovem é a força da igreja. Amém. Eu não sei, o meu perfil é o seguinte, eu prefiro trabalhar com gente que eu tenha que puxar do que gente que eu tenha que empurrar. É muito chato lidar com um crente velho. Nossa. Porque crente velho é cheio de mania, cheio de Mimimi, coisa. né? Não, porque na outra igreja eu fazia assim, cara, a gente só tá aqui pra servir Jesus. E eu acho que às vezes a pessoa mais nova, ela tem Aberta, o né? coração mais ensinável pra tomar umas pancadas às vezes e falar assim, cara, vamos seguir Jesus, esse é o foco, sabe? Sim. Então eu acho que lidar com jovens é uma maravilha, Que assim. bom. A juventude de fato é a força da igreja. Muita gente erroneamente fala, porque o jovem é a igreja do amanhã. Não, o jovem é a igreja do De hoje. Já, As já crianças é o tempo são... dele, né? Exato, as crianças, inclusive, são a igreja de hoje. É por isso que o diabo tem levantado seus expoentes aí no mundo, inclusive no nosso ambiente digital, para tentar corromper esse poder maravilhoso que é a criança, cara.
E nós, como igreja, precisamos ser estratégicos para abençoar, para alcançar, para formar verdadeiros avivalistas Amém, dentro das glória a nossas Deus. casas, para fazer a diferença no mundo. É muito forte isso, né, irmão? A gente vê principalmente nas redes, assim, cara, e eles precisam ser direcionados, né? Exato. E terem muito bem estabelecidos a identidade deles em Cristo, e eu acredito que o papel da liderança de vocês é algo muito importante nisso, né? Eu concordo, cara. Eu acho que antes da verdade, antes de uma mentira ser exposta a nossas crianças, nós temos que impregná-las com a verdade. Amém. Então, assim, quando uma criança sabe quem ela é em Cristo, chega ideologia de gênero, ela fala, não, eu já sei quem eu sou. Eu não estou confusa sobre quem eu sou. Isso. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu aprendi. E eu tenho um amigo que é um mentor para mim, o Conrad. Ele mora nos Estados Unidos e a esposa dele ele e a esposa têm um ministério maravilhoso. Eles têm um curso que chama Educando com o Espírito Santo. Olha só. E eles ensinam as crianças a ouvirem a voz de Deus. Olha Que só, lindo. Porque que imagina bênção. só, quando chegar uma mentira do diabo, por exemplo, um amigo fizer bullying. É uma mentira do diabo. Aí se essa criança tem essa ferramenta, ela vai falar, não, peraí, Espírito Santo, eu sou isso mesmo? Olha só. E aí o Espírito Santo fala pra ela a verdade sobre ela. Cara, isso... Quem que para uma criança dessa? Ninguém, cara, é isso. Pois É é. saber instruir, né? Exato. Pastor, o senhor teve líderes antes do senhor ser batizado como pastor? É isso que eu ia perguntar, que Deus ele foi direcionando. E nós Cara, sinceramente, Eu Deus falo foi demais direcionando. também, Não, né? mas é Não, gostoso, foi, muito nossa, bom. foi sensacional, É mas bom. é que a gente pulou uma parte da questão do seu encontro com Deus. Aham. Como que foi esse processo? Legal. Eu, como falei, cresci na igreja, né? Mas eu lembro que eu aceitei Jesus como meu Senhor. Eu tinha 6 anos de idade. Nossa, pastor, que É lindo. curioso, eu tenho imagens do dia. Eu lembro a pessoa que orou por lembra? mim. Mas assim, só Vagamente, vislumbres, assim. Mas eu lembro do dia, eu lembro do banco que eu estava sentado na Olha igreja. só. Que legal. Eu lembro da pessoa que era a fundadora da igreja, né? A mãe do pastor. Mas é por isso que você é uma tão senhora- inteligente também, você tem uma memória boa. Não sei, eu Deus, lembro. Não, é Deus, é Deus. Essa imagem me marcou. Amém. E aí eu lembro desse dia, né? Então eu tive minha conversão ali. Cresci uma vida na igreja e eu via indícios. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver indícios mesmo de Deus na minha vida. Por exemplo, eu lembro de uma primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falando comigo. Olha só. Eu tinha uns 13 anos. E eu era de uma igreja cessacionista, né? Que é uma igreja que não acredita nos dons. Então, na continuidade dos dons, né? Eu sei que os teólogos de plantão aí vão mas é basicamente isso, tá, gente? Então, eu era de uma igreja dessa linha doutrinária, mas eu ouvi o Senhor falando comigo, e falando comigo, me lembrando de um versículo específico, que era um versículo que era a resposta dele para uma situação que minha família estava vivendo. Olha só. E aí eu falei, nossa, eu acho que Deus falou comigo. Eu tinha uns 13 anos. Mas, obviamente, como na minha igreja, se eu falasse isso, eu ia ser apedrejado, eu deixar quieto, né? Então eu fui encontrando e recebendo do Senhor e vendo dentro do contexto de igreja também boas influências e influências não tão boas assim. Eu lembro que com 19 anos eu desejava o Senhor, assim, eu queria o Senhor. E eu fui batizado no Espírito Santo. Com 19 anos. Com 19 anos, Cresci na igreja, mas só com 19 fui batizado no Espírito Santo. Foi maravilhoso, assim, porque ninguém orou por mim. Foi no Bola de Neve da Avenida Turiaçu. Olha só. Eu tava lá e lembro até o pastor que tava pregando, o pastor Felipe, e ele, no final da ministração, eu tava literalmente na última cadeira, assim. Literalmente na última cadeira, ele fala: eu quero que vocês fiquem em pé, que o Senhor vai começar a distribuir algumas ferramentas que são importantes para a vida de vocês. Eu fiquei em pé Uau, orando em só. línguas. Uau, que Olha lindo. só. E- Cada um com seu encontro, tá vendo? Pois é, e eu sabia, e aí eu já conhecia o contexto de Verbo da Vida, que é a igreja que eu pastorei hoje, né? A denominação Verbo da Vida eu já conhecia, eu tinha amigos, e eu sempre admirei muito. Por quê? O pessoal do Verbo da Vida, porque inclusive a região aqui de vocês, onde é o estúdio, eu frequentei muito na minha adolescência. Olha aqui. Sério, você morou Sim. perto, aqui perto? Não, mas eu cantava em um coral de black music que era aqui. Olha Oh, só. tem os vozona ainda, integrantes- pastor, coisa linda, Nada, glória a Deus. Olha os dons aí o pessoal saindo. deixava eu cantar. Eu tenho um amigo que falava assim, irmão, o pessoal deixava eu cantar por misericórdia, tá? Eu não tinha o music, mas eu tinha o black, então Amém. isso já resolvia.
Aí, então eu era acostumado a ver muitos movimentos de jovens, assim, ver um monte de jovem reunido não me emocionava. Eu já estava acostumado com isso. Sim, Agora, quando eu conheci a galera do que era verbo. muito jovem do Verbo da Vida, eu vi um negócio diferente. Porque, assim, no meu contexto de black music, quando o cara fazia um negócio lá, um melisma tal, fazia uma frase, todo mundo ficava uau, e as pessoas reagiam. Mas essa galera que eu conheci do Verbo da Vida, eles vibravam também, mas com um versículo. Olha só. Eu falei, cara, os caras gostam de Bíblia mesmo aqui, né? Bom, né? E aí isso me gerou uma admiração, assim. Sim. Eu lembro que depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu tive clareza, assim, cara, eu vou congregar só. no Verbo. Tanto é que a primeira vez que eu fui num culto, assim, com a mentalidade de agora eu congrego aqui, um amigo meu falou assim, que bom que você visitou. Não, eu sou daqui agora. Olha só. Pô, o que tem que fazer? Eu sou daqui. Você tinha quantos Isso. anos, pastor, na época? 19. 19. E aí, Logo com 19 você já... assim, eu recebi o batismo do Espírito Santo, Já eu foi sabia que eu direto. precisaria Glória a ir para Deus. essa igreja Glória e a foi maravilhosa Foi ali que a Deus te- construção. Eu fiquei apaixonado assim com o que eu aprendi do Senhor, porque graças a Deus a Igreja Batista me ensinou a amar, honrar as Sagradas Escrituras, me Amém. ensinou sobre a inerrância da palavra de Deus, a valorizar a palavra de Deus. Tinha muito ensino bíblico na... Muito, muito. Cada igreja é uma escola, né? Não Exato. tem jeito, né? E a Igreja Batista é muito boa nesse sentido de te fazer valorizar as Escrituras. Mas no Verbo da Vida eu vi as Escrituras acontecendo. Eu A vi ação, o né? negócio sendo vivido, sabe? Isso me apaixonou e fazem 15 anos que eu congrego, né, no Verbo da Vida. Fazem 6 anos que eu pastorei uma Ai, igreja que lá na lindo. Zona Leste de São Nossa, Paulo. que bênção. Glória a Deus, pastor. Foi Deus, você entrou na igreja, mas se você sentiu, foi Deus ele que falou o seu chamado de pastoral? Pra sair... Ou foi alguém que direcionou você, sentiu, pô, caramba, Legal. o chamado dele é pastoral, Deus direcionou alguém pra falar com você? Sempre são as duas coisas. Sempre são. É uma Sempre... confirmação. Exato. Deus fala com você, mas Deus vai falar com o seu líder. Deus, ele levanta homens, mas Deus, ele não levanta homens sozinho. Cara, desconfia de todo líder que cresceu sozinho. Sabe qual é o grande problema de muitos dos nossos influenciadores, nossos irmãos cristãos influenciadores que crescem sozinho? Que não tem pastor, cara. E eu vou te falar, você precisa de igreja local e de liderança. Porque você tem que ter alguém que puxa a tua orelha. Você tem que ter alguém de confiança que ama o Senhor, que coloca o dedo na tua cara e fala, você está errado. Isso é segurança para nós. Amém. O problema é que hoje em dia, graças a Deus, é mais fácil a gente ganhar notoriedade sem precisar de liderança. Então, eu faço um vídeo que viraliza, daqui a pouco tem 100 mil pessoas ouvindo a minha voz. Mas será que eu tenho algo para dizer? E isso é um risco muito grande. Muito. E tem que ter um temor muito grande. Exato. E se você não tem submissão a ninguém, quem que vai falar com você? Seu pastor tem um Instagram com a conta fechada e tem só 20 pessoas que seguem ele. Aí seu pastor vai falar, não, você tá errado. Pastor, você nem entende de internet, eu tenho 1 milhão de seguidores, pastor. Isso daí é soberba, isso mata. A Bíblia fala que a soberba precede a queda, cara. Uma vida saudável tem que ter liderança, tem que ter prestação de contas. Então, quem é a voz para parar a sua insensatez? Eu quero, inclusive, incentivar os irmãos a refletir. Quem é a voz na sua vida para te corrigir quando você está errado? É forte. Ah, não, é meu cônjuge. Cara, mas tem coisa que seu cônjuge não vai fazer. É forte. Tem coisa que você vai precisar de um homem, de uma mulher de Deus para te amar. E às vezes o amar é falar assim, você está errado. É necessário, né? Isso é fundamental, sabe? Então, eu acho que é importantíssimo essa questão de ter mesmo esse lugar de ter um líder, de ter igreja, submissão. de ter, Exato, porque nosso crescimento vem daí. Então, como aconteceu na minha vida? Eu percebi uma vocação para o ministério, um desejo para o ministério, um desejo para servir o Senhor nesse contexto. Servindo na igreja, trabalhando para Jesus, não como uma escala, vou começar aqui, daqui a pouco Deus vai me honrar, não. Eu servia porque eu amava Jesus Só e se eu entregou, queria. só Você se- não foi por cargo, né? Você Exato. foi colocado Só se ali por entregou. Deus, mas não foi por isso principalmente, Sim. né? A primeira coisa que eu fui fazer na igreja foi carregar a caixa de som, cara. E para mim foi um privilégio tão grande, cara, porque aquele negócio estava transformando minha vida.
E fazer parte de algo que está me transformando é uma honra. E aí não interessa se eu ia carregar a caixa de som ou se eu ia segurar o microfone. Eu só queria estar lá, eu só queria estar envolvido, sabe? E esse coração foi abrindo portas. Então eu lembro que havia uma necessidade na minha igreja local, porque as crianças tinham um departamento muito forte, crianças bem educadas na palavra, e a gente tinha um departamento de jovens que era uma referência dentro da nossa denominação, nosso ministério. Só que tinha uma lacuna aqui. Saía do departamento infantil, a pessoa desviava e depois voltava quando vinha para os jovens. Porque não tinha um acompanhamento ali dos adolescentes. Sim, então o pastor me sugeriu, me chamou mesmo para começar um departamento com os adolescentes. E assim, como eu estava servindo, carregando caixa de som, limpando as coisas, eu falei, sim, mais uma vez. Então as pessoas perguntam, por onde que se entra no ministério? Por onde a porta está aberta. Isso quem diz é o presidente do ministério que eu faço parte, né? O apóstolo Guto, ele fala isso. Cara, o ministério você entra por onde? Por onde a porta está aberta. Às vezes a porta vai estar aberta limpando o chão. Cara, limpa o chão com excelência. Faça com seu coração. E aí foi assim, comecei a servir com os adolescentes, um privilégio, uma honra, durante 5 anos ali, edificando vidas, amando as pessoas. Foi um treinamento pastoral. E eu lembro que eu comecei a ter vislumbres sobre o meu chamado. Então aí Deus foi me conectando com outros líderes dentro do nosso contexto, com os líderes certos, que no momento que eu nem imaginava, eles me levantaram para uma posição ministerial, para o licenciamento. Foi um negócio que Deus ele me treinou com os adolescentes e um outro líder, que hoje é o meu pastor. Preparando, né? Exato, é o meu líder direto. Ele me chamou para um treinamento, né, para andar mais próximo. E geralmente quando ele fazia isso durava 2 anos antes de te colocar numa posição mesmo, né? Ele é um homem muito criterioso. E aí eu estava preparado, né, para os 2 anos certinho, porque minha sogra estava nesse treinamento e tal, então eu sabia que não era rápido a coisa. Só que em 3 meses ele falou assim, André, Deus falou comigo que esse ano você vai ser licenciado como ministro. Eita, glória. Eu falei, mas e o negócio dos 2 anos lá? Eu falei, cara, Deus falou comigo. Deus então, entregou, perceba, é o Senhor falando comigo, é a resposta de fidelidade que eu dou, e é o Senhor comunicando também com uma liderança. E mais uma vez eu quero bater nessa tecla, gente. Antes de aceitar o que qualquer pessoa está falando, pergunta de onde ela veio. Muito importante. Quem é a liderança dela? A quem ela se submete? Quem é que corrige ela? Antes de dar autoridade para essa pessoa, antes de dar a oportunidade dessa pessoa ter autoridade na sua vida, pergunta a quem ela se submete. Porque no reino, a gente sempre está submetido a alguém. É forte. Pastor, vamos saltar agora sobre relacionamentos, que eu gosto de... Porque a gente, hoje em dia, Satanás ele entra muito em famílias. É uma área muito atacada, né? E a gente gosta de ressaltar para o nosso público como começou, o senhor é casado, né? O senhor tem uma vivência aí, é bacana para a gente passar para eles aí. Legal. Como iniciou esse relacionamento? Eu conheci a Estela, né, o nome da minha esposa, dentro do contexto da igreja mesmo. Eu congregava nós congregávamos já no mesmo ministério, né? Só que eu congregava na igreja de Guarulhos, ela congregava na igreja de Vila Matilde, que é ali na Zona Leste. E aí a gente se encontrou algumas vezes, assim, no evento de igreja. Tal. Você orou, pastor? Você queria uma varoa, uma esposa? Eu queria, mas sendo sincero, não era uma causa de oração, não. Não. É porque tem gente que ora, né? Mas você viu lógico. Sim. Cara, o que eu acho? Eu acho que essa história da metade da laranja é coisa do Fábio Júnior, não de Deus. Sim. Porque assim, se Deus tem a pessoa certa pra você. Cara, eu acho isso uma loucura, porque... E se a pessoa certa morar lá na Indonésia? E você mora aqui? Lascou, vai ter que né? ir, né? Vai ter que ir. Então, eu acho que, assim, existe uma liberação, uma liberalidade da parte de Deus. Você decide. E Deus, ele obviamente, como um pai de amor, ele pode dizer, isso vai dar certo, isso não vai dar tão certo. Sim. Mas a decisão é nossa. Deus não escolhe cônjuge por nós. Obviamente, existem raríssimas exceções, mas a regra é Deus não escolhe cônjuge por nós, a escolha é nossa. E muitas vezes a gente espera que Deus escolha por nós,
Porque, por covardia. Porque a gente fala assim, não, mas tinha que ser essa pessoa porque Deus quis. Olha É só. que tá dentro de Tira a nós, né? responsabilidade, né? Exato, e joga pra Deus a responsabilidade. E, na verdade, é uma escolha nossa, uma escolha de amar é nossa, mas obviamente houve paz e uma liberalidade da parte de Deus e entendemos que essa era a posição certa. Então a gente começa a conversar, e aí a gente entendeu que era isso mesmo, e aí a gente começou a namorar e marcou o casamento para a gente namorou 3 anos e meio e casamos. Eu tinha 28, a Estela tinha 23. É, o Tem negócio... uma princesa aí no meio. E aí a Catarina veio, agora em 2022. A Catarina nasceu maravilhosa, minha filha. E a gente seguiu exatamente o plano. Com 5 anos de casado, a gente Olha começou só. a tentar ter filho. E aí Deus veio entregou. rápido, Glória veio a Deus. Catarina, maravilhosa, esperta. Como eu tenho um projeto, o movimento que eu lidero chama Empreendendo no Reino, eu falo que ela é estagiária. Glória, começa já pelos filhos, né? Exato. É importante, né, a gente Herdeiros, né? falar, né? E as dicas de você tá casado aí, no caso, a gente vê que é uma área que tá realmente o diabo ele tá destruindo muitos Famílias, né? casamentos. O que você poderia falar para os casais que algo que você sentiu de Deus aí, para os casais em relação a realmente blindar o seu relacionamento, ter essa convivência com Deus? O que você poderia falar em relação a isso? Cara, eu gosto, e veio no meu coração agora uma música antiga. Tem um cara, um cantor, quem é velho de igreja aí vai lembrar, tem o pastor João Alexandre, né? Ele é famoso, inclusive. O pastor João Alexandre, ele tem uma música que ele não tava falando de relacionamento Aham. conjugal, tá? Ele tava falando do relacionamento dele com o filho. Porque ele falava assim, que era ele e o filho eram muito diferentes, é tipo água e óleo, assim. E aí ele vai cantando sobre essas diferenças absurdas das gerações, esse abismo entre as gerações, só que quando ele chega no refrão ele diz, por isso Deus tem que ser para nós um ponto de encontro e uma mesma voz. Eu acredito que para qualquer casal, esse deve ser o nosso lugar de encontro, o Senhor. Então, eu sei que isso é filosófico, né? Mas eu creio mesmo que quando o Senhor é o nosso lugar de encontro, de unidade, É a base. muita coisa está resolvida. Obviamente, e o que eu daria de conselho, eu sou o doido dos livros, tá? Eu gosto Eu vi, muito você de ler. gosta de ler. percebi. Muito. 2 livros que eu indicaria, assim. Um livro que é um clássico, assim, de um pastor chamado... o nome do pastor é Gary Chapman. O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. Então, aprenda a linguagem do amor do seu cônjuge, aprenda a maneira como você gosta de ser amado também, a sua linguagem de amor. Isso vai resolver muito problema, muito problema. Porque às vezes o cara gosta de ser amado com palavras de afirmação. Eu já ouvi falar sobre isso. E aí, o que é palavras de afirmação? É elogio, são palavras mesmo, né? É uma pessoa que é amada através de palavras. E o outro, a linguagem de amor dessa outra pessoa afeto, né? é atos de serviço, por exemplo. Então aí o marido, que gosta de ser amado com palavras, tá falando para a esposa, amada e excelentíssima esposa. E ele usa as melhores palavras, mas esse é o jeito dele de amar. E a esposa fala, obrigado. Nem lembra, né? Aí ele fica, caramba, cara, ela não me ama. Só que a esposa, o jeito dela de ser já li amada esse e de livro, amar, o jeito dela de ser amada e amar é atos de serviço. Aí ela fala, nossa, eu vou fazer não sei o que, eu vou arrumar a casa, eu vou fazer pra ele. E aí quando ela chega com aquele trabalho maravilhoso, entrega pra ele, obrigado. Aí ela, nossa, ele não me ama. Na verdade, eles se amam, eles só não entenderam A linguagem. a maneira que o outro quer ser Interessante. amado. A sabedoria, Interessante. a sabedoria não está em amar como eu gostaria de ser amado. É amar como o outro quer ser amado. Nossa, é forte. Porque isso faz toda a diferença. E aí isso resolveria muito conflito, né? Nossa. Então, essa dica, livro do Gary Chapman, é curioso que esse livro é mais vendido no mundo do que no meio evangélico. E o cara é um Nossa. pastor. Não, Nossa, é muito, Eu já muito li. forte isso, muito, né? cara. Ele fala sobre essas 5 linguagens. E um livro que eu li esse mês agora, que o mês aqui que nós estamos gravando, que, cara, ele já entrou pro top 5 de melhores livros da minha vida. Chama Mantenha o Seu Amor Aceso.
Cara, hoje, literalmente hoje, eu comprei para todos os líderes da minha igreja. Olha Vai só. chegar amanhã, eu vou dar um para cada um. Amém. Esse glória a livro Deus. fez uma revolução na minha vida. O autor chama Danny Silk. O nome do livro é Mantenha o Seu Amor Aceso. Esse daí eu não me arrisco nem falar, cara. Ele mexe com tantas áreas dentro de nós que, Olha só. assim, leia. Nossa, eu vou comprar esses livros aí pra mim O ler. Lucas também porque ama ler. Eu Mas gosto o outro muito. eu li, pastor, muito maravilhoso mesmo. Maravilhoso, A gente né? precisa entender a linguagem de cada um, né? É importante, e tem tanta briga em relação a isso, O amor é carinhoso, nossa, a gente vai aprendendo, né? É. E Mas- eu vejo, desculpa, uma outra coisa, assim, só sobre casais ainda, que é Sim. um conselho bíblico, assim. Aprender que o que é mais importante para cada um e cada gênero, né, homem e mulher, tem uma coisa que é mais importante. Então, assim, para a mulher, pensa o seguinte, ó, se a gente fica 30, 40 dias sem comer, a gente ainda vai estar vivo. Agora, se a gente fica uma semana sem beber água, já era, morreu. Então, para o homem, ou para a mulher, vou começar pela mulher, para a mulher, o amor é a água, o respeito é a comida. É muito importante, mas ela aguenta um pouco mais. O amor, ela não aguenta sem. Então, para a mulher, o número 1 é amor, número 2 é respeito. Para o homem, troca. Para o homem, o respeito é a água, o amor é a comida. Não à toa a Bíblia fala em Efésios: maridos, amem as suas esposas, esposas, respeitem os vossos maridos. Significa que a mulher não tem que amar? Não, a mulher tem que amar. Mas uma coisa que você quer ver um marido, cara, se transformar no Batman, no super-homem, é quando o cara consegue se sentir admirado pelo seu cônjuge. Amém. O cara pode ser destratado, humilhado lá fora, mas quando ele chega em casa, ele fala, cara, aqui eu sou o cara. Esse marido, ele mata e morre e ele faz qualquer coisa. Por quê? Porque é justamente isso que uma mulher sábia faz. Ela edifica a casa. Ela sabe olhar para o seu marido com a honra, a admiração. Para o homem, respeito, honra, admiração é a coisa mais preciosa. Glória a Deus. E para a mulher, o amor é a coisa mais preciosa. Então, e aí uma vez eu até falei para um casal da igreja, porque eles são muito, muito amigos, assim. Sim. Os dois são influenciadores digitais, né? E eles estavam trocando elogios, assim, nas redes sociais, muito bonito e tal. E aí obviamente, eles eram meus sócios também em um negócio. Eu falei, gente, vocês repararam uma coisa? Que pro rapaz, você falou pra sua esposa, olha, você tem que saber quanto eu te respeito, quanto eu te admiro, quanto não sei o quê. E ela respondeu, meu amor, você não sabe quanto eu te amo, como... E aí eu falei, consegue perceber que você falou daquilo... A esposa falou daquilo que ela queria receber, o marido falou daquilo que ele queria receber. O marido falou de respeito, a esposa falou de amor. Recíproco. só. Cada um da sua forma, Exato. né? Daí eu falei, gente, se vocês trocarem essa chave, eu sei que você, esposa, prefere amor do que respeito, mas tenta dar o respeito em primeiro lugar pra ele, que você vai ter o melhor dele. É verdade. Marido, eu sei que você valoriza mais o respeito do que palavras de afirmação, palavras de amor, mas tenta trazer essas palavras de amor acima do respeito, que você vai ter o melhor da sua esposa. Muito lindo, muito forte. Muito É sobre forte. isso. Eu vou pegar esses livros aí pra mim ler, pra mim Boa. aprender cada vez mais, porque... Cuidar da esposa, né, amor? E a gente precisa também direcionar, né, outras pessoas que isso. precisam tanto de ensino, de direcionamento, que muita gente não sabe disso. Exato. E é importante a gente direcionar. Precisamos ser referência, porque os casamentos hoje estão destruídos. Hoje. E eu queria trazer um pouquinho em relação ao seu projeto, irmão, Empreendendo no Reino, né? Exato. Como que isso. funciona? Fala um pouquinho pra gente. Legal, o Empreendendo no Reino é um movimento. Nós somos um grupo, uma tribo de empreendedores com os valores do reino. Eu acredito que Deus plantou cada empreendedor em uma posição estratégica para o avanço do reino. O que a gente está fazendo aqui, no negócio de vocês, estamos aqui, é um avanço para o reino. Glória a Deus. Então, tudo bem que no negócio de vocês o foco principal é falar sobre Jesus, mas eu acredito que cada negócio lícito tem a oportunidade de revelar Jesus sobre a terra. E é essa a nossa mentalidade. Então estamos em todas as redes sociais, empreendendo no reino, e o empreendendo no reino serve para isso, para 3 coisas: inspirar, educar e direcionar empreendedores com os valores do céu, para que nós possamos cumprir aquilo que Jesus orou, que seja feita na terra a sua vontade, como ela é feita no céu.
Nossa, Glória a que Deus, lindo, muito né? forte. Trabalho E é bonito. tão preciso, né, irmão? A gente direcionar isso para ser livre em todos os aspectos, né? Porque o mundo, ele tenta nos aprisionar de todas as formas. E Jesus, ele veio para nos tornar livre em todos os aspectos. A área financeira, a área conjugal, em todas as áreas, né? E o empreendedorismo é algo que eu vejo que é um direcionamento para muitos serem libertos e libertarem outras pessoas também, Com né? certeza. Cara, eu tenho alguns testemunhos, assim, que eu vi que entrevistados meus, né? A gente também tem um podcast lá no YouTube e em todas as redes, né? Todos os streams, né? De Sim. podcast. E eu, além de ter conteúdos onde eu trago o conteúdo, nós temos conteúdos que eu entrevisto homens de Deus que são relevantes nos negócios. E eu tenho vários testemunhos, mas eu lembro de um, cara. Eu trabalhava em 2015, eu era gestor financeiro de uma startup, de uma empresa. E aí nós contratamos uma menina adolescente. E essa menina, ela é homossexual. E ela ficou assim, pô, mas você é pastor, né? Eu falei, tá tudo bem, você me respeita? Ela, sim. Eu falei, eu também te respeito. A gente não pode conviver tranquilo? Ela, com certeza. E a gente tinha um bom relacionamento mesmo. Bacana. E eu lembro que aí ela contou parte da história dela e ela foi, infelizmente, assim, muito machucada por um contexto de igreja mesmo, muito, muito complicado, assim, a própria mãe dela, assim, fez Muito coisas forte, assim né? que eu não gosto nem de falar, mas enfim, Machucou criou ela traumas, muito né? nela. Criou traumas muito fortes. Mas eu lembro que em parte da nossa convivência ali, quando ela teve que sair da empresa, ela falou assim, André, queria te agradecer, cara. Eu, por quê? Ela falou, porque convivendo com você, eu descobri que quem me machucava era minha mãe. Jesus não é assim. Você vê que o poder que Deus dá para. E foi num ambiente de Ó, trabalho. Eu que não estava forte. pregando para ela. Eu nunca preguei para ela. Mas eu estava sendo o reino. A sua referência, né, pastor, Que forte. foi para ela foi muito importante. É, Como cristão ali, ela vendo sim. todos os dias, não era aquilo que eu imaginava, não é aquilo que eu Exato. pensava. Muito Exato. importante. Nossa, muito forte, que eu creio que em nome de Jesus vai crescer cada vez mais Amém. aí. E conte conosco também, o que a Opa, gente puder ajudar amém. vocês aí. A gente Já- tá É, junto. Já trabalho convidei lindo. para As estar igre- lá. as Quero Bora contar a pra história de lá. vocês As igrejas lá. precisam, né, pastor? Precisa certeza. muito a gente abrir a visão, sabe? Em relação tem muita gente ainda com a mente fechada em relação a dar um passo de fé, né? Mas é bom a gente ir direcionando, ajudando, fazendo a diferença, né? Mas, meu irmão, nossa, que podcast incrível. Maravilhoso. Glória a Deus. A gente- Tá chegando ao fim. Nossa, Mas tem caramba. as perguntinhas, vamos Mas a fazer. gente tem algumas perguntas aqui. Eu creio que em nome de Jesus a gente vai ter outras oportunidades, né? Nossa. Por favor, me chamando, muito eu tô aqui, Mas se gente. tiver mais alguma coisa, pode ressaltar aí. Mas a gente tá chegando ao fim nessas 4 Irmão, perguntinhas. qual que é a sua passagem bíblica favorita? Atos 20, versículo 24, o apóstolo Paulo, que ele está falando alguns versículos antes, tá? Só para dar um contexto. O apóstolo Paulo, ele mais ou menos está fazendo uma reunião de ministros. Ele manda vir os presbíteros, pessoas que ele liderou, pessoas que ele formou no ministério, e ele chama esses caras para se despedir deles, né? E aí, no final dessa despedida, ele fala, ó, de agora por diante eu não sei o que me aguarda, a não ser o que o Espírito tem me revelado sobre prisões e sofrimentos. Aí no versículo 24 ele diz, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o propósito e a carreira que eu recebi de Jesus, de testemunhar o evangelho da graça. Cara, para mim isso é o que me move, assim. Ele fala, cara, nada na minha vida importa, contanto que eu cumpro a missão. Pastor André, é um sonho. O senhor ainda não... Eu quero ter mais filho. Eita, glória! Eu, Encher a casa! a gente quer no ano que vem, né, 2026, ter mais um filho. Amém. A gente tem sonho de adotar depois também. Glória a Deus, Eu quero ver a igreja que eu pastoreio vivendo o que Deus a chamou para fazer. Surreal na terra, né? Exato. Eu quero ver o Empreendendo no Reino levantando uma geração de empreendedores com valores do reino. Lindo, pastor. Esse é um dos motivos do meu Sonhos. coração, é uma causa que me faz trabalhar todos os dias. Eu quero ver mesmo o evangelho de Cristo ganhando as empresas, ganhando o mercado de trabalho. Movimentando, né? Amém. Exato. Glória a Deus. Um personagem bíblico que você mais se identifica?
que eu me identifico. Cara, tem que eu admiro muito é Paulo, né? Eu sou fã de Paulo. Eu também sou fã de Paulo. Eu não tenho a pretensão, né? Porque Paulo era um cara super culto, super inteligente, letrado. Nossa. Eu sou mais vida louca, mas eu admiro muito Paulo, assim. Eu gosto muito, como eu falei, de Gideão. Sim. Enfim, tem alguns aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma viagem, pastor, que você ainda não conseguiu. Esse ano mesmo, bom, enfim, não quero datar o episódio, né? Mas ainda no ano de 2025 eu pretendo visitar os Estados Unidos, vou pro estado da Califórnia. Glória a Deus. Vai pregar, pastor? Lá? Não, por enquanto não tem convite, né? Mas Não, vai aparecer em nome de Jesus. Eu quero. Tem um lugar lá, uma igreja que eu admiro, que eu quero ir naquele ambiente, assim. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus conceda, né? Amém. O momento que mais te marcou na sua caminhada com Deus? Houveram alguns. Eu lembro de alguns. Eu lembro de um específico, cara, que eu tava num evento, Deus ele tava falando sobre o meu chamado e tal. Eu tava num evento, era um acampamento, e eu tava lendo um livro do pastor, ele não é pastor, né, mas ele foi um grande homem de Deus chamado Smith Wigglesworth. Esse cara tem registrado mais de 23 ressurreições. Cara, 23 pessoas ressuscitaram dos mortos com ele orando, cara. E eu tava maluco lendo o livro desse cara, assim, apaixonado e tal. E era muita cura, mas muita cura mesmo. Tem registros históricos que não tá em livro evangélico. Tem um registro da cidade de São Francisco, de um evento que o Wigglesworth ele foi pregar. E aí, como ele tinha fama de que todo mundo era curado, tinham mais de 200 cadeiras de roda. Aí ele vira pro pessoal e fala assim, não vai dar tempo de pregar não. Tira o paletó e sai orando e as pessoas levantando. Uau, que lindo. E isso não tá num livro evangélico, isso tá no registro da cidade. Olha só. E aí eu tava lendo o livro do Wigglesworth, assim, eu lembro de várias vezes que eu chegava da faculdade, ficava lendo, e aí eu tava tão compenetrado naquilo, Sim. que daqui a pouco meu pai saía do quarto dele e falava, você tá acordado ainda? E eu olhava pra fora, já tinha amanhecido, cara. Uau. Eu tava apaixonado, assim, é uma história maravilhosa. Sério, que lindo. E aí eu fui nesse evento, né, num acampamento, e aí uma irmã, assim, que se tornou uma amiga, uma profeta de Deus, hoje ela mora lá na Europa, ela falou assim, Deus está ativando algo que você já recebeu dele e você recebeu nas madrugadas em que você lia. E aí eu Por isso senti, temos que nos assim, preparar. como se fosse uma capa. Sabe quando você coloca uma blusa, uma jaqueta só em cima do ombro? Sim. Esse era o sentimento, assim, que veio sobre mim. E aí, pra mim, aquilo era tudo muito novo. Daí ela falou assim, tá na hora de fluir no dom da cura. E aí ela chamou à frente todo mundo que tinha algum sintoma, alguma enfermidade ali. E aí ela falou assim, ó, o dom ativo, você não precisa nem orar, só encosta nas pessoas. E eu fui orando, cara, e uns 40, 50 jovens ali foram curados naquele momento. Glória a Deus. Mas a Sim. experiência não foi essa, a experiência foi depois. Foi eu ficar impressionado. E eu lembro de eu ajoelhado chorando copiosamente, dizendo assim, Jesus, como você pode usar um cara como eu? Cara, como ele pode usar um cara como eu? Isso pra Nossa, mim era cara. impressionante, Que lindo, assim. que lindo, que lindo. Ele é um Deus tão grande, tão maravilhoso, e ele pode fazer uma coisa tão extraordinária através de alguém como eu. Amém. É lindo. Essa lindo. foi a experiência, assim, eu lembro... Nossa, que forte. Eu lembro de eu chorando, assim, Ai, que foi até tudo. engraçado, tinha uma escada e tinha um rapaz sentado na escada chorando muito. Nossa, E eu nem sei como, daqui a pouco eu tava com a cara no joelho do Nossa. cara, assim, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, é muito forte Só porque a gente é tão pequeno, né? E ele nos dá o privilégio de poder participar em algo tão grande, né? Essa é a nossa Amém, honra. Nós somos nada, né? Ser cooperador do Senhor é a nossa honra. Nossa. É honra mesmo. Pastor, se Deus descesse agora e falasse, filho, eu tô aqui, o que você diria a ele? Eita. Desceu. Eu acho que, sendo muito sincero, assim, pode parecer que eu tô querendo fugir da pergunta, mas eu já pensei bastante sobre isso. Sério? Eu acho que a gente não teria palavras, assim. Não tem, acho que não. Tem uma citação que é atribuída a Lutero, que ele fala assim, ó, você e eu somos como pedintes que foram convidados para um jantar na casa do rei.
Imagina essa cena. Então, nós, como se fôssemos moradores de ruas que foram convidados para a casa do rei. E aí, conforme nós adentramos a casa do nosso rei, ficamos deslumbrados com a beleza, com a riqueza, com os artefatos, com o ouro. E de repente, o nosso rei nos chama para se assentar à mesa. E um grande banquete está diante de nós. Mas nesse ponto da jornada, nós só temos olhos para ele, para o nosso rei. E aí, o que nos leva à presença dele não é mais o banquete, não é mais a riqueza, não são mais os tesouros, é ele. Amém. Eu acho que a Bíblia conta, né, na verdade, em Apocalipse, o apóstolo João, que era o cara que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Agora, ao ver Jesus, ele cai como morto. A real é que eu acho que a gente não ia conseguir falar nada, cara. Não sei, não dá misturar. Isso aí é muito forte, né? É muito forte. Lindo, mas foi maravilhosa a resposta. Glória a Deus. Irmão, e pra finalizar, deixa um recado que você sentiu no coração de Deus aí, pra quem for assistir. Olha a nossa câmera ali, Amém. joga lá pro nosso público, né? Olha só, gente, eu quero compartilhar algo que a gente falou aqui. Tome cuidado com a sua identidade. Sua identidade importa. Busca conhecer da parte de Deus a sua identidade. O meu celular, ele é da Apple. Eu posso usar esse celular como um peso de papel. Vai funcionar. Eu coloco ele, ele vai ser um peso de papel. Eu posso usar ele como um suporte para nivelar um pedestal de microfone. Vai funcionar. Mas para eu usar ele de forma plena, para aquilo que ele nasceu para fazer, eu tenho que consultar o fabricante. Para que você viva a plenitude daquilo que você nasceu para fazer, ouça de Deus o que você nasceu para fazer. Deus, ele quer revelar e falar com você, ter comunhão com você e te mostrar a sua real identidade. Identidade é algo que se obtém a partir do relacionamento com o Pai. E o Pai quer te mostrar a sua identidade. Então que você siga nessa jornada ouvindo aquilo que o Senhor tem dito a seu respeito e não o que os rótulos do mundo têm dito a seu respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Nossa, meu irmão, glória a Deus. que episódio Maravilhoso. incrível, viu? Bênção, Quero agradecer gente. aí pela oportunidade, ter se disponibilizado Glória aqui a para Deus. estar vindo aqui hoje gravar e falar de Jesus, né? Que é o melhor de tudo. Muito obrigado, meu irmão. Amém. Deixa suas redes, pastor. Deixa Amém. o pessoal Isso. te seguir, compartilhar lá. Pessoal, em todas as redes, empreendendo no reino. Não é empreendedores. É, eu tô É. vendo aqui. Não, mas, cara, isso é super comum. Eu nem corrijo mais, porque é realmente muito Por isso comum. que é bom ressaltar novamente. Exato, empreendendo, tá? Tá no infinitivo. Empreendendo no reino. E em qualquer rede social você vai encontrar. Graças ao Lucas, daqui a pouco você vai encontrar até no Kawaii. Glória a Deus. Todo é lugar, isso em nome de aí. Jesus. Não esquece de curtir, compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais lugares. Você que quer patrocinar a gente também, né, amor? É isso, meus irmãos. Se você também quiser se tornar nosso parceiro aqui, entre em contato com a gente. O e-mail vai estar aqui na descrição. A gente conversa, ela bate um papo. Se você quiser, tiver a vontade, sentir no coração aí de investir no reino, impactar vidas aí através de nós, levando o evangelho, alcançando vidas através aqui do podcast, só entrar em contato. E como a minha esposa, minha queridíssima esposa falou, deixe seu like, comente, se inscreva no canal, que é bênção demais. E é isso, meus irmãos. Fazendo id e sempre aprendendo juntos. Ter a mente ideal de Jesus. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.